Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Eu sou a professora Glaucimara e hoje, no nosso Momento da Arte, nós vamos estar falando um pouco a respeito das fotomontagens. Gente, esse movimento artístico, ele aconteceu ali entre o dadaísmo e o surrealismo. A principal representante desse movimento foi Hannah Höch, que era uma mulher que, na época, dentro do contexto cultural daquela época, ela estava ali quebrando mais um tabu, digamos assim, daquele povo, daquela cultura. Por quê? Porque ela fazia parte da Alemanha. A Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Era um momento assim de pós-guerra muito intenso e que a mulher ainda não tinha o espaço devido, digamos assim, dentro da sociedade. E não seria diferente dentro da arte. Tão qual que ela não foi muito bem aceita pelos outros artistas da época. Mas mesmo assim, ela não parou, ela continuou persistindo dentro da arte que ela acreditava ser algo importante para que ela estivesse falando. E dentro dessa fotomontagem, um dos principais objetivos dela era criticar coisas que estavam acontecendo ali. Ela foi, digamos assim, uma das maiores representantes feministas daquele momento, porque ela criticava muito a questão da mulher sendo tida como um objeto, digamos assim, que servia apenas para cuidar de casa, para procriar e tudo mais. E ela não via que a mulher fosse apenas aquilo. E nesse momento, ela criou a arte dela para expressar isso, para criticar isso que estava acontecendo. E nas fotomontagens, ela fazia exatamente isso. Como um exemplo de uma das obras dela, ela pegou e recortou, né, digamos assim, uma parte de uma escultura de uma mulher e em cima colocou o rosto de uma mulher muito bela. Só que com um olho assim bem exagerado, para dar assim um ar mais artístico, digamos assim, para a obra dela, não é? E isso era exatamente o que ela queria representar, que a mulher, mesmo ali dentro da obra dela, tendo uma mulher em cima representada, abaixo de uma escultura, mas as pessoas quando olhavam só conseguiam ver a mulher como apenas um objeto, e era isso que ela queria criticar, que a mulher não era apenas um objeto, levando a pessoa a refletir e a repensar esses estereotipos que eles tinham na época. Uma outra pintura que ficou, ou melhor, uma outra fotomontagem que ficou muito famosa por ela, foi onde ela estava criticando a respeito da raça pura que tinham naquela época, principalmente na Alemanha, onde os brancos de olhos claros eram tidos como uma raça pura, enquanto os negros eles não eram tidos como uma raça pura e por isso era a escória da sociedade. Então ela fez uma pintura onde tinha olhos de todas as cores, castanhos, verde, azul, e pessoas, digamos assim, a parte do olho das pessoas representavam várias cores de pessoas morenas, brancas, amarelas, vermelhas. Então, assim, ela começou a transpor a época dela. Ela já era, assim, digamos que meio que futurística, sabe? Ela já estava vendo além do seu tempo. E foi isso que marcou muito Hannah Höch nessa época e até hoje ela é lembrada por essas obras que ela produziu. Então, gente, ela criticava isso e isso foi muito forte. Isso impactou muitas pessoas na época, mesmo que naquele momento ela não fosse agregada a nenhuma escola propriamente dita, né? Nenhum movimento artístico propriamente dito. Mas essas fotomontagens eram muito interessantes. Por quê? Porque os artistas que foram aderindo a essa modalidade artística, eles começavam a fazer exatamente isso, recortes de obras e iam colando, trazendo assim uma reflexão a respeito de algo que estivesse acontecendo na sociedade. Muitos artistas chegavam a pintar telas onde eles recortavam partes de jornais, revistas e iam colando ali e misturava, por exemplo, a utilização de carvão com tinta a óleo e fazia aquela mistura, não se detendo apenas a um único meio, a um único material para produzir sua obra. Porque o dadaísmo, ele serviu para ter uma quebra, digamos assim, na arte. Foi uma evolução da arte, digamos assim.
onde as pessoas não estavam mais tão presas a uma forma fixa. E é isso aí que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido, assim, o que é essa fotomontagem, como eles produziam. Vocês tenham entendido um pouco a respeito da Hannah Rock, que é incrível, uma mulher sensacional. Um beijão, gente. Tchau, tchau.